O que precisa mudar na alimentação da gestante? Para quem não sabe, nesse exato momento, enquanto gravo esse vídeo, eu estou esperando o bebê. Eu não sei quando você vai assistir, se é daqui 1 ano, 2 anos, enfim. Mas nesse momento eu estou gestante também e a partir disso muitas pessoas vieram até me perguntando, né? Trazendo essa dúvida. O que é que precisa mudar na alimentação da gravidinha, da futura mamãe? E sim, tem vários cuidados que a gente precisa ter nessa fase, mas assim, se a gente pegar o mais importante, é aquilo que serve também para outras fases da vida, que não somente a gestação. Que é claro que manter uma alimentação mais saudável, quanto mais natural melhor, mais variada, cheia de frutas, vegetais, enfim, tudo isso que a gente sempre fala aqui, comida de verdade, e diminuir ao máximo os ultraprocessados. Mas isso é de maneira geral. Quais são os cuidados específicos que a gente precisa ter nessa fase? A gente precisa se atentar principalmente a alimentos que a gente precisa evitar e também nutrientes que a gente precisa aumentar, que aumenta a demanda e a gente precisa muitas vezes até suplementar alguns desses nutrientes. E se tratando de nutrientes, nessa fase há uma demanda maior por algumas vitaminas específicas, minerais, e a gente precisa cuidar não somente da alimentação, né, fornecer esses nutrientes a partir da alimentação, como também de suplementação. E entre os principais nutrientes a gente tem os clássicos, né? Ferro, ácido fólico, a própria vitamina B12, todos esses ajudando aí a evitar uma possível anemia que vai comprometer a própria oxigenação do organismo, do bebezinho e comprometer também várias outras funções do organismo. A gente pode destacar também o cálcio, tá? Que muitas vezes é necessário ser suplementado, isso tem que ser muito bem avaliado. E também o ômega 3, que é extremamente importante na nossa saúde de maneira geral, mas especificamente durante essa fase a gente não pode negligenciar esse nutriente tão importante. E muitos desses nutrientes a gente consegue a partir da alimentação, mas muitas vezes precisa suplementar realmente, porque a demanda é muito aumentada. Nos alimentos, a gente pode dar um destaque especial para sementes, então muita gente ainda não tem esse costume de colocar sementes no dia a dia na alimentação, mas faz muito bem. Podemos destacar aí as sementes de gergelim, sementes de abóbora, de chia, que vão ter vários desses nutrientes que eu falei. A gente pode destacar também os vegetais folhosos verdes escuros, por exemplo, que também são bem ricos nutricionalmente. As próprias carnes, né, que vão ter aí a B12, o ferro. Então, tudo isso pode estar fazendo parte dessa alimentação. Mas sempre se atentar que muito provavelmente pode ser necessário uma suplementação. E aí quem vai estar indicando, o médico, o nutricionista que vai estar te acompanhando. E se tratando de ômega 3, é interessante que a gente tenha um ômega 3 mais enriquecido em DHA, porque isso vai ajudar bastante também na formação das conexões nervosas ali do bebê e também para reduzir o risco dessa prematuridade, uma possível prematuridade desse bebê. E ainda falando do cálcio, ele vai ajudar não somente a formação dos ossos e dos dentes do bebê, como se já não bastasse, ele também vai regular vários processos biológicos que acontecem nessa mamãe ao longo desse processo, vai ajudar no fluxo de nutrientes, ou seja, extremamente importante também. E é importante salientar que no início da gestação não há uma necessidade de aumentar calorias. Esse aumento vai ser gradativo, principalmente ali no segundo, terceiro trimestre. Então, nada de ficar comendo por 2 usando essa desculpa por aí. E o que evitar? Quais alimentos evitar? Agora eu vou chamar principalmente uma atenção especial à doença toxoplasmose. Muitas mulheres ainda não tiveram essa doença, não tiveram contato e, portanto, não têm anticorpos ainda para ela. E aí, para saber disso, logo no início do pré-natal, a gente faz aqueles exames para ver se a gente tem anticorpos para toxoplasmose ou não. Se a gente não tiver tido contato com essa doença, a gente tem que redobrar os cuidados para não ter essa doença ao longo da gestação, que isso pode trazer uma série de prejuízos ali para o bebê, malformações, enfim. Então, quais os cuidados que as mulheres que não tiveram essa doença, toxoplasmose, precisam ter? Principalmente evitar alimentos crus, mal higienizados, tá? Então, se você vai comer fora, evita estar comendo vegetais, infelizmente, vegetais, frutas, coisas que estão ali cruas,
tá? E que você não sabe o processo de higienização que foi passado. Se você vai comer na casa de alguém e não sabe muito bem esse processo de higienização, você evita comer esses alimentos, deixa para comer eles em casa mesmo. E quando for comer, que sejam bem higienizados. Como é que a gente faz para higienizar esses alimentos? Então, para higienizar ali frutas, você vai comer com a casca, por exemplo, para higienizar as folhas, cenoura, enfim, tudo isso você pode fazer o quê? Usar aquele hipoclorito de sódio, a famosa água sanitária, que é muito fácil. Então, você pode usar 1 colher de sopa dessa água sanitária dentro de 1 litro de água, e aí você faz um procedimento. Primeiro você lava em água corrente esses alimentos, depois deixa lá cerca de 15 minutos mergulhados nessa água, nessa solução. Então você pode, por exemplo, 2 colheres de sopa a cada 2 litros de água, enfim. Deixa 15 minutinhos lá e depois enxágua, porque aí sim esse alimento vai estar mais seguro para você estar consumindo, livre de riscos dessa toxoplasmose. E além disso, não comer, claro, carnes cruas ou mal passadas, ovos crus ou aqueles ovos com a gema molinha, evita ao máximo nessa fase, você não estará segura, tá? Além disso, queijos, leites, sucos não pasteurizados, então tudo isso pode ter alguma contaminação. E ainda aqueles frios, né, os embutidos frios. Claro que esse não é recomendado nem estando gestante, não estando gestante, mas vale lembrar que esses embutidos, salsicha, presunto, peito de peru, tudo isso também não é indicado nessa fase, tá? Então, muito cuidado. E além desses alimentos, o que é que a gente precisa evitar também? Óbvio que bebidas alcoólicas, nem uma gotinha de álcool, tá? Evita também o consumo de cafeína, alimentos com cafeína, então limita mais esse consumo de café, de bebidas energéticas, nem pensar, refrigerantes, nem precisa comentar, né? Tudo isso não vai trazer benefícios e pode trazer até mesmo prejuízos para a saúde da mãe e do bebê. E, gente, é muito importante que a gente sempre esteja lembrando que o que a gente come nessa fase da gestação vai refletir diretamente na saúde do bebê, na nossa saúde durante a gestação, na nossa saúde pós-gestação e também na própria formação do paladar desse bebê, que também vai ser influenciada a partir do que a gente come nesse período. Tá? Então, se você gostou das informações passadas aqui, não deixe de curtir o vídeo, tá? E compartilha também com as futuras mamães, com todo mundo que você acha que se beneficiaria com essas informações também, tá bom? Espero que eu tenha contribuído de alguma maneira e até a próxima!